Bom dia a todos e a todas. Bom dia, turma da disciplina Brasil 2. Vamos tratar do Brasil Império, né? Segundo reinado, e vamos tratar da primeira parte. Nós vamos dividir o nosso tema do segundo reinado, que é o governo de Dom Pedro II, que é o período que vai do golpe da maioridade até a proclamação da República. São os 49 anos de governo de Dom Pedro II, não é? Começou aos 14 anos, aos 15 anos incompletos, até já a sua velhice, né? Conhecido como um dos períodos mais estáveis da política brasileira e peculiares também, né? Vamos dividir esse período em duas partes, para que essa videoaula não fique muito longa e que a gente possa, com mais calma, introduzir, abordar algumas noções sobre o período que vão facilitar a leitura dos textos e dos capítulos referentes a esses temas, a essa época, esse período, né? Então, a gente vai ter que o Brasil imperial, né, dentro dessa periodização clássica, tradicional, né, política, de que o Brasil teve a sua fase colonial, a sua fase imperial com a independência e depois a sua fase republicana, porque assim, inclusive, se dividem as disciplinas do curso de História na academia. Esse período conhecido, embora a gente tenha essa periodização, a gente vai tratar de todas as outras dimensões ou aspectos, né, como o cultural, o social, o econômico, ainda mais que estamos lidando com a licenciatura, né, preparando profissionais para o trabalho com a educação básica, o ensino médio e fundamental, né, onde a capacidade de entender a correlação entre esses aspectos da vida humana, né, o econômico, o social, o político, o cultural, né, artístico, científico, jurídico, religioso, né, de mentalidade, seja costurado, né, seja compreendido, articulado, uma reflexão crítica também, né? E então nós vamos primeiramente fazer um apanhado geral para possibilitar essa instrumentalização, né? E possibilitar a compreensão, como já dissemos, dos autores escolhidos. Então, a gente dividiu esse período, né, como não é em aula presencial, a gente encurta um pouco essa fala, né? Então, a gente, na primeira parte, em que a gente vai tratar das características gerais, né? E depois a gente vai, numa segunda videoaula, chamada de segunda parte, a gente vai aprofundar em alguns aspectos específicos, né? Que coincidirão com já o final do período, né? Então, veja, como característica geral do período todo, a gente pode, didaticamente, dividir em três fases, né? Uma primeira fase foi aquela conhecida como a de pacificação, não é? Nós lembramos que o período anterior, que é o período das regências, onde não havia o poder moderador do imperador, né, que era só do imperador, não havia a figura do rei, Dom Pedro I tinha sido banido, né, expulso do Brasil, né,
tinha voltado para Portugal, depois morreu lá, enfim, nós tivemos toda aquela ameaça de fragmentação territorial, né, de rebeliões nas províncias, né, tivemos Cabanagem, Sabinada, Balaiada, né, o início da Farroupilha. Então, de norte a sul, leste a oeste, nós tivemos um período de conflitos, né, um período de muita turbulência política, né, e crise, né, e a solução, como vimos no encontro anterior, foi o chamado golpe da maioridade, a antecipação da posse do herdeiro, né, antes de completar 18 anos, está aí ser um golpe da maioridade, ser um jeitinho na própria lei, né? Lembrando que nós estamos falando de uma Constituição que foi a primeira do Brasil, que foi outorgada, não foi votada, não foi promulgada, o fechamento de uma Assembleia Constituinte, criação de um Conselho de Estado de amigos do imperador, de portugueses, inclusive, que vão redigir, aproveitar o projeto anterior que estava pronto e vão fazer modificações, incluindo esse quarto poder, o moderador, né, que tentaram agora impingir as Forças Armadas como poder moderador, né, e o quarto poder, né. Sabemos que esse período então anterior, ele foi um período que teve nesse gesto, nesse evento e nessa estratégia, né? E isso está muito bem trabalhado no texto O Brasil, uma biografia da Lida Schwartz, que trata dessa questão com muita propriedade no campo do simbólico, né? A necessidade de ter esse símbolo que unificaria o país. Lembrando que a própria independência brasileira, ao escolher o caminho da monarquia com português no trono e herdeiro da coroa portuguesa, já sinalizava esse caminho, né? Que é o caminho do mudar para continuar tudo como está, ou seja, para garantir a permanência da escravidão, para garantir o tamanho territorial, né? O tamanho territorial é um discurso, né? Mas sabemos que havia essa preocupação e nós optamos então por essa monarquia em meio a repúblicas, né? Em todo o continente americano, norte e sul, né? E essa condição e essa realidade, né, ela vai gerar e vai ficar sempre latente, né? E mais uma vez, nesse momento do golpe da maioridade, a gente tem essa evocação desse símbolo. E aí você tem o garoto de olhos azuis, loiro, da família do Habsburgo, da Europa, e aí todo o diálogo com a simbologia civilizatória europeia e, ao mesmo tempo, com os ingredientes tropicais, né, da natureza, né, das riquezas naturais, do nativo, né, ali, do índio, coisa e tal, da presença indígena. Então, a gente vai ter esse jogo e nessa figura do rei, né, do imperador, como símbolo dessa civilização europeia e de riqueza e de poder, né? Vamos ter todas as festividades que estão registradas nas imagens, né? Foram produzidas e nos discursos e tal, nos rituais, né? E aí nós inauguramos então esse novo período da história brasileira, em que esse imperador, inclusive, vai tentar construir essa identidade nacional, né? Através das artes, da ciência, né? Vai ficar conhecido como Imperador Sábio,
não é? Enfim, nós vamos ver isso quando a gente vai falando de cultura. Então, nós vamos ter 3 fases, né, como a gente estava dizendo. A primeira vai ser essa fase de pacificação, como ele está dizendo, né, e de lutas civis. Não é? Então, é o fim da farroupilha, né, é, o apaziguamento dos conflitos entre o Partido Liberal e Conservador, e nós vamos ver qual estratégia política vai ser usada para isso, né? Dentre várias, vamos ter desde o parlamentarismo às avessas, ao gabinete de alternância dos gabinetes liberais e conservadores, dos ministérios, e até um gabinete de conciliação, vamos ter os 2 partidos compondo esse governo, né, que a gente também vai ver quando estiver discutindo a política. Então, esse primeiro período, que é o de pacificar, de resolver os problemas herdados das regências, ele vai durar mais ou menos uns 10 anos, 10, 11 anos. Né? Então, de 1840 a 1850, 51, mais ou menos, essa fase vai estar. Essa vai ser a tônica, né, desse período. Na sequência, a segunda fase é conhecida como a fase do apogeu, né, do segundo reinado, que vai ser devedor tanto de questões externas, internacionais, né, como a segunda fase da Revolução Industrial no mundo, né, a industrialização, né, e a nova fase do capitalismo, que precisava exportar capitais em forma de infraestrutura, ferrovias, navegação a vapor, empréstimos também, no sistema financeiro. Então, isso tudo vai chegar aqui. Isso vai propiciar atividade, né? Movimentação na economia e transformações. Isso externamente. Né? Internamente, nós vamos ver também que teremos novos elementos, novos produtos, né? de interesse desse mercado mundial, né? Dentre eles o café, que sai do Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro, para o Oeste Paulista, vamos discutir isso especificamente na economia. Né? Lembrando que esse período de apogeu é o período de conflitos internacionais. Né? Então, veja, nós saímos de uma primeira fase de guerras internas, de pacificação, né? Tanto que nós temos o Duque de Caxias, o pacificador, né? Francisco Alves de Lima e Silva, cujo pai já tinha pacificado algumas revoltas, que era o Luiz Alves, né, de Lima e Silva. Então, veja, então nós vamos ter uma fase bélica interna, e quando a gente está nesse apogeu, é o período em que nós temos as guerras internacionais e também conflitos internacionais. Né? Não só guerra, mas conflitos, né? Com a Inglaterra, enfim. Vamos ver isso na dimensão política, no aspecto político. E a terceira e última fase, e essa segunda fase, iria de 50 a 70, ou seja, se a primeira foi do início de 1840 a 1850, essa vai até de 1850 até 1870, né, mais ou menos, iniciando então a fase conhecida, a terceira, que vai até o final da República, que vai de 1870 a 1889, que é a das transformações, né? Como nós já dissemos, que tem a ver com as mudanças no mundo, mundiais, e internas também. Né? Então, são as transformações, né, que vão se materializar no aumento, no crescimento das cidades, né, na urbanização, a vinda de imigrantes, né, de imigração em quantidade
não só agora de trazida de milhões de africanos para o trabalho escravo, mas vindo da Europa. E aí nós temos na Europa, vamos ver em detalhes, o processo de unificação da Alemanha e da Itália a partir de 1870, em 1870, que essas guerras lá internas vão expulsar, né, um contingente muito grande de desafortunados, né, e que vão encontrar no Brasil e na América como um todo um porto seguro, né? E aí vamos ver essas políticas de imigração, enfim, de aquisição não de terras, né? Aí, vamos ver isso em detalhes. E aí essa expansão capitalista vai propiciar aqui um surto industrial. A gente não diria uma industrialização, porque industrialização nós só vamos ter com Vargas, com a indústria de base. Nesse momento agora, no final do século XIX, o que nós vamos ter vai ser um aumento de um número de fábricas e de indústrias, né? Mas que não se caracterizam ainda como industrialização, né? Como produção de máquinas, né? Apenas bens de consumo, enfim, coisas. E depois, durante a Primeira Guerra Mundial, vamos ter também um novo surto, que vai ser conhecido como substituição de importações, por causa da guerra. Mas somente na era Vargas, na Segunda Guerra Mundial, é que nós vamos ter uma política de construção de produção de aço, daí para produzir lâminas que vão ser matéria-prima para máquinas que vão gerar, né, produtos industrializados. E aí industrialização mesmo. Mas esse período que nós estamos tratando, do século XIX, do final do século XIX, ele vai ter, inclusive, uma importância muito grande nessa atração desse contingente de imigrantes, nessa urbanização, no crescimento dessas cidades, né, com atividades, e aumento do setor de serviço também, né? Como nós sabemos, alimentação, hotéis, enfim, todo tipo de serviço que existe na cidade, né? Então, nós vamos ter essas transformações e a tradicional agricultura exportadora, né, do latifúndio, da plantation, não vai ter mais nem no açúcar, mas nós vamos ter essa figura de um produto do Ouro Verde, que é o café, né, que é uma sobremesa, né, que é alimentação, mas está no campo mais do supérfluo, né, vamos dizer assim, do luxo, né, e nós vamos ter nos Estados Unidos uma procura, um consumo muito grande, como vamos ter depois do cacau, com a invenção do chocolate, nós vamos ter o café com leite, né, que vai ser um tipo de alimento que vai exigir o uso do café, mas vamos ter, então, no café, um produto que vai ser fundamental e o principal na exportação, né? Na pauta de exportação e nos índices de arrecadação, né? No equilíbrio da balança comercial, né? De exportação. Tanto é que a crise de 29 vai se abater sobre os cafeicultores no Brasil, né? A crise mundial. Então, nós vamos ter essas transformações todas, né? Lembrando que a gente estava saindo de um Brasil colonial, de um primeiro reinado ali de Brasil independente, ainda cheio de crise econômica, muito envolvido com as
com as decisões do primeiro imperador, nos seus envolvimentos em guerras, em questões portuguesas, contratação de mercenários, gastos, enfim, e depois as regências, com crise, o tesouro tinha sido levado embora pela família real, desde a independência, mas agora a gente tem produtos, a gente vai ter, e a gente vai ver isso quando estiver discutindo economia, né? Que não é só o café, vai ter o algodão, né? E aí nós temos a industrialização no campo do têxtil, né, dos tecidos, no mundo todo vai precisar desse algodão, a borracha na Amazônia, né, o látex, o cacau na Bahia, e vamos ver tudo isso para frente, então. Agora, o fervedouro mesmo que vamos ter no final desse período, e que a gente vai ver na segunda parte, na segunda videoaula, foi tanto a campanha abolicionista, o processo de abolição no Brasil, que foi o último na América, né? E no mundo, no sentido de escravidão oficial, né? Porque depois ela continua de outras formas, né? Mas todo esse processo, tanto na imprensa, na sociedade civil, entre os escravos, a participação do poder, né, da figura ou não, né, de participação ou não, né, de Dom Pedro II, de sua filha, a princesa Isabel, as leis, né, o significado de cada lei, o que está por trás. E agora que a gente está vendo aí como é que as leis e os projetos eles interferem no cotidiano da sociedade, quando a gente vê reforma de previdência, agora a discussão de reforma administrativa, reforma tributária, etc., a gente vê o tanto que essa parte jurídica, né, ela está no campo da cultura, está no campo da política e também da vida social, né? Então, nós vamos discutir já na segunda videoaula tanto essa campanha abolicionista quanto o processo que culminou com a proclamação da República, tanto relativo às causas, às variáveis estratégicas, né, quanto o processo mesmo de fundação de partido republicano, de um manifesto republicano antes, da ligação dos cafeicultores com essas ideias, da utilização do Exército como executor desse projeto, tanto é que a Primeira República tem uma fase de governo militar. Então, é disso que nós vamos tratar, dividindo, então, da seguinte forma. Essa primeira videoaula, que é a primeira parte desse período, nós vamos tratar dessas questões mais gerais, dessa movimentação interna, dessa pacificação, desse arranjo político que vai fazer funcionar por quase 5 décadas, né? Um período de uma certa homogeneidade, né? E conhecido como uma certa tranquilidade também, tanto em função dessas novidades econômicas e desse arranjo político, vamos ver, é disso. E aí a gente vai passar, então, não é, en passant, rapidamente, por esses aspectos sociais, econômicos, culturais, políticos, já falamos, e quando a gente for iniciar a discussão desses conflitos internacionais, dessas transformações do final do século e da campanha abolicionista e republicana, isso já serão temas do nosso próximo encontro, certo? Então, vamos então para entender essa política, essa gestão, essa administração, não é, da sociedade, essa chamada política interna, né? Como é que isso que propiciou essa chamada estabilidade, né? E devido a quê? Bom, primeiro foi reforçada no imaginário popular, né? A não orfandade, né? Temos um pai agora, né? A figura do rei, do protetor, o Brasil civilização, né?
estaríamos mais na mão de regentes, é isso? E então, além disso, a, a, os atributos que um rei e um imperador, pela nossa Constituição, teria, incluiria o exercício do poder moderador, que era específico dele, né? Que é aquele que permite ele nomear juízes, presidente de províncias, ele está acima da própria lei, né? Não pode ser julgado de forma alguma, ele pode interferir nos outros poderes, né? Então, olha, se ele escolhe juiz, né, de lista tríplice, e esses juízes são vitalícios, se ele escolhe os presidentes das províncias, né, que seriam hoje os governadores, né, então você tem aí um poder muito centralizado, né? E a alternância, né, o jogo de alternar, usando esse poder moderador, alternar os grupos rivais, que são os grupos de uma mesma elite, com diferenças apenas geográficas, regionais, né, e de interesses momentâneos, né, políticos e tal, mas nenhuma dessas representações tem viés popular, né, e representa a nação, vamos dizer assim. Então, veja, você tem um partido conservador ligado à corte e ao Rio de Janeiro, né, ligado a essa burocracia do Estado, né? E você tem uma elite também que está nas províncias, né? Que não agrada que pessoas ligadas ao Rio de Janeiro ou pessoas que não, de fora sejam indicadas para ser presidente das províncias. Isso é uma discussão que já vinha lá das regências, né? Que gerou muita rebelião, né? Então, esses interesses, questões de cobrança excessiva de impostos, como no caso do Sul, né? Vimos lá com a Farroupilha. Então, mas a solução é o seguinte, é que esses dois grupos que eram antagônicos em relação à centralização ou descentralização do poder, né? E os liberais, em algum momento, flertando com as ideias republicanas, até, vão serem envolvidos por uma estratégia política, né, em que o instrumento do poder moderador vai, através da implementação de um parlamentarismo brasileiro, ao contrário do que era o parlamentarismo originário, que era o inglês, da Revolução Gloriosa de 1688, que 100 anos antes da Revolução Francesa, a Revolução Gloriosa inglesa colocou a burguesia no poder, né, na guerra entre os lordes, né, e os comuns, onde o exército dos comuns, né, vai vencer da Câmara dos Lordes, né, e onde se utilizava a meritocracia na ascensão da carreira dos oficiais e tal, em detrimento dos nobres que eram por nascimento, né, que ocupavam os cargos de comando. Então, a gente tem que o parlamentarismo inglês, ele foi uma contribuição para o Ocidente muito importante, né? E esse parlamentarismo, com seu primeiro-ministro, com seu funcionamento, ele vai ser adaptado ao momento brasileiro os conselheiros de Dom Pedro, né, que eram ainda jovem, e utilizando-se desse poder moderador, ele vai fazer uma inversão, possibilitando a alternância desses grupos e a acomodação desses interesses.
quem estava no comando sabia que ia sair no prazo de, no máximo, 2 anos, e quem estava fora ia entrar e iriam se alternar. Então, não é, nada mais conservador do que um liberal no poder, né? Foi dito na época. Então, veja, a reintrodução. Então, essa estabilidade desses 50 anos, praticamente, se deve a esse poder moderador. Independente de ser bom ou ruim, foi um mecanismo de contenção e de manejo. Né? Então, volta o poder moderador com o imperador. E na regência não funcionava o poder moderador. Né? Essa alternância entre liberais e conservadores, né? Tanto nos ministérios, né? Quanto na Câmara, no parlamento, né? Porque a própria eleição ela era conduzida, né? Por isso que a gente vai analisar especificamente o que é esse parlamentarismo às avessas e como é que isso era feito. Então, chegamos a ter, nesse jogo, nesses 49 anos, 36 mudanças de ministérios ou de gabinetes. Né? Até que, em um momento, quando a coisa começa a perder efeito, se tenta uma saída chamado Gabinete da Conciliação, onde vai tentar se compor com os dois grupos, né? Isso em 1853. E aí nós vamos ter, então, esse funcionamento desse parlamentarismo que foi conhecido como parlamentarismo às avessas, ou seja, ao avesso. Você vestir uma roupa ao avesso é o contrário. Né? Então, seria isso. Né? Lembrando que cabia a esse poder moderador também, né, a escolha dos senadores do uma lista tríplice. Né? Você, então, além dessa artimanha do parlamentarismo, você ainda tem a escolha dos senadores de uma lista tríplice, né, que já falamos dos presidentes de província, que é o executivo, né, e as nomeações, inclusive a intervenção na própria clero, né, para vencer qualquer resistência. E vamos ver a questão religiosa no fim do Império. Vai perder o apoio da Igreja à monarquia também por ter, de alguma forma, punido alguns membros da Igreja usando esse poder, né? Que permitiu o padroado e o beneplácito, coisa que nós vimos lá no primeiro reinado, quando estudamos a Constituição. Então, se a gente for para entender esse mecanismo político de jeitinho brasileiro, né? Que vem desde do jeito que foi organizada a independência, depois esse golpe da maioridade, a própria Constituição de 24, né, na nossa história está carregada disso. Né? Vamos entender esse novo jeitinho que fez funcionar um tipo de política no Brasil. Né? E que depois nós vamos ter consequência disso na República Velha e até os dias de hoje, né? As permanências. Né? A gente não entende como é que o povo tem esse embasbacamento com os líderes populistas, né? Essas personalidades e tal. Mas as raízes estão aí. E essa é a contribuição da história, né? É poder pegar esse novelo, desenrolar e enrolar novamente para mostrar como é que foi feita a coisa, né? Essa é a contribuição que a história tem. Por isso é que ela lida com o tempo, né? Com os fatos, com os acontecimentos e com as representações desses acontecimentos, né? E subsidia, né, a sociologia, enfim. Então, como é que seria originalmente a ideia do parlamentarismo? Quer dizer, o nome já diz, quer dizer, é a premência do parlamentarismo, né? Ou seja, o parlamento é o centro, né? O poder legislativo é o centro. Né? Então, isso foi, se na França, 100 anos depois, foi preciso guilhotinar o rei e a rainha para acabar com o absolutismo monárquico, construir uma república com constituição, etc., etc., a Inglaterra conseguiu fazer isso mantendo monarquia. Mas uma monarquia onde o rei reina, mas não governa. Quem governa é o parlamento através de um sistema parlamentarista, em que as eleições do parlamento vão
a partir dela e da divisão de cadeiras pelos votos, a conquista, as fatias que foram conquistadas no parlamento pelo voto da nação, distribuído entre os partidos, vai gerar uma proporcionalidade de ministros. Então, um partido que tem 60% dos votos do parlamento, ele tem 60% das cadeiras dos ministérios, dos cargos de ministro. Né? E esses ministros, que são já poder executivo e não legislativo, que vão executar as leis do parlamento, os projetos, né? E até propor, mas que são votados no parlamento, eles escolhem dentre eles o premier, aquele que vai ser o administrador, o primeiro-ministro. Esse sim é chefe de Estado. Esse equivale ao presidente no presidencialismo e ao rei numa monarquia normal. Ou seja, ele é o chefe de governo, não é? O primeiro-ministro, com os outros ministros e o parlamento. Mas brota do parlamento, certo? Então é de baixo para cima, não é? É democrático. E é o que é interessante, se é uma república, no caso da Inglaterra era monarquia, o rei reina, faz toda a diplomacia internacional, faz essa ligação, né, paterna e materna com a nação, alimenta esse simbolismo todo, né, do poder, daí uma tradição inventada, segundo Hobsbawm, né, e dando a impressão de que a coisa é mais antiga do que é, para criar a coisa do tradição, né, a ideia da tradição. Ele tem um papel prático de ser árbitro. Porque, veja, a gente sabe dos conflitos entre os poderes. Não é à toa que, no nosso caso aqui, tinha esse moderador. Né? Na teoria política iluminista, do iluminismo, né? Anterior à Revolução Francesa, de Montesquieu, da divisão em três poderes, para evitar justamente a ditadura, o absolutismo, o autoritarismo. Então, é não deixar que quem executa seja quem propõe a lei, nem quem julga. Então, separa as funções do poder em propor leis, executar leis e julgar. Tanto se as leis estão de acordo com a Constituição, se está, enfim, em qualquer conflito nas outras duas instâncias, você tem o judiciário, que é o que lida com o aspecto intelectual do poder, não é? As suas representações legais, normatizações, ordenamentos jurídicos, né? Então, veja, o Poder Judiciário ele tem esse papel, o Executivo e o Legislativo. No parlamentarismo, então, você tem que o rei, né, ele, diante de um conflito entre o parlamento e o Executivo, representado pelo primeiro-ministro, ele pode, né, acatar uma acusação contra o primeiro-ministro se ele estiver mandando muita coisa para o parlamento inconstitucional, absurda, como a gente tem muito aqui, simplesmente voto de desconfiança. Esse cara está querendo entregar o país, o petróleo, né, no nosso caso, né, o pré-sal, enfim, para o outro país. Os caras estão recebendo por fora aí. Então, uma coisa errada. Então, peraí, voto de desconfiança. Esse cara está errando demais, né? Então, é incompetente. Então, voto de desconfiança. Ou, se o caso é o parlamento que está peitando só para derrubar, para dificultar, ele pode decretar novas eleições para o parlamento. E aí, diante da opinião pública, né, que vai ficar sabendo de qualquer polêmica, as pessoas que estavam lá, que estavam com o seu carguinho, parará, podem perder, porque não garante que vai ganhar as eleições novamente, vão ter despesa novamente. Então, é uma forma de evitar, inclusive, esse conflito por nada. Quer dizer, é briga de cachorro grande, então é melhor não entrar, é melhor ter. Nós vimos agora a discussão do BRICS na Inglaterra, quantos caíram, né?
até esse último caiu, mas foi com Covid, mas voltou, está aí. Então, assim, e o árbitro, no caso da monarquia, é o rei. Se fosse uma república parlamentarista, você teria o presidente eleito da república, no caso da monarquia é por nascimento, né? O herdeiro, a gente sabe quem que é o herdeiro lá na Inglaterra, né, aquele negócio todo. Os herdeiros, né? Você vai morrendo, coisa parecida. E aí o presidente, mesmo eleito, ele não governa, ele preside. E no ato de presidir tem essa atribuição de convocar novas eleições para mudar o parlamento ou voto de desconfiança para trocar o primeiro-ministro. Então, é um sistema muito bem equilibrado e interessante, foi uma saída inglesa muito inteligente. Né? Ora, então essa é a função de um parlamentarismo originalmente, né, normalmente. Né? Como é que aconteceu, então, no Brasil? Que mudança que foi, né? No Brasil, nós tivemos a genialidade nossa é bem por mal, né? Impressionante. Criatividade, melhor dizendo. Então, veja, a gente pegou o poder moderador, que é só do imperador, ele escolhe, dentre os políticos do Partido Liberal ou do Conservador, do Conservador e Liberal, um primeiro-ministro. Esse primeiro-ministro, então, se ele é do Partido Liberal, ele vai escolher para ser os ministros pessoas do Partido Liberal. Aí monta um gabinete liberal de ministros. Não é? E são convocadas eleições. Com voto não secreto, porque a Constituição ainda é do primeiro reinado, o voto não secreto é aberto, todo mundo sabe quem você vota, o analfabeto não vota, então a população não vota, mulher não vota, escravo não vota, quer dizer, os que votam, você vai ter uma eleição manipulada, né, onde esse Partido Liberal vai fazer maioria no parlamento, ele já tem os ministérios e tem o primeiro-ministro. Daí um período, o imperador, usando o seu poder moderador, vota de desconfiança, institui o primeiro-ministro, põe o conservador, que vai fazer o mesmo procedimento, de cima para baixo. Então, o parlamentarismo que nasceu, inclusive, de uma guerra, né, de uma revolução, que terminou com a queda do rei, que foi até acusado que isso está no capítulo da história geral da Revolução Gloriosa Inglesa, Guilherme de Orange e tal. Bom, aí o que acontece? Esse instituto, então, vai garantir essa alternância entre liberais e conservadores via um parlamentarismo autoritário, de cima para baixo, onde esse primeiro-ministro, apontado pelo imperador através de um poder moderador que está acima do judiciário, legislativo e executivo, sem falar que ele que escolhe esses membros, e hoje a gente tem um pouco disso, né? No Supremo, o presidente escolhendo quem vai substituir aí o decano quando aposentar, quer dizer, sempre foi assim, é um absurdo. Tribunal de Contas, né? São heranças, permanências de um Brasil imperial, né? Então, veja, os conselhos nossos foram trocados, só em vez de ser da sociedade civil, que é como está na Constituição, com representantes do governo. É uma boa discussão fazer em sala de aula, presencialmente, né? Com 4 horas para conversar. Então, veja, então esse parlamentarismo é uma grande jogada política instrumental, né? Onde você tem toda o executivo sobrepondo o parlamentarismo, nenhum parlamentarismo. Olha que coisa, hein? Que capacidade, porque o primeiro-ministro convoca esse processo eleitoral da Câmara, sacramenta essas eleições manipuladas, né? De cima para baixo, e é um processo, então, invertido,
né? É o contrário, né? Para inglês ver, né? A expressão é essa. Então, nós temos essa situação que mantém de uma forma artificial aí esse conflito de interesses, que são interesses parciais, né? Choques, conflitos parciais, né? De interesse. O grande interesse era esse, né? Estar no poder, estar com a propriedade, com os escravos, e, enfim. Mas nem tudo foi flores, né? Porque o mundo em nossa volta, a Europa, se a gente pensar que a partir de 1848, 50 em diante, nós já temos as revoluções liberais na Europa, né? Nós já tivemos tínhamos tido a Revolução Francesa, a República, era napoleônica, né? Que inclusive trouxe a família real, fez a fuga da família real para o Brasil, né? Esse episódio. Mas aí a gente tem o fim da era napoleônica com a restauração conservadora das monarquias e tal, né? O regresso conservador, e depois nós vamos ter uma onda liberal, né, de lutas por liberdade, né, inclusive de socialismo já, porque nós já estamos na segunda fase do capitalismo e da Revolução Industrial, né? E aí nós temos aí já a luta por leis trabalhistas, nós já temos o Manifesto Comunista de Karl Marx e Friedrich Engels, né? Nós já vamos ter o anarquismo, né? Então, o mundo ocidental, a Europa, já está num outro nível, e nós estamos aqui na escravidão, no ramo agrário, né? E que agora está aí de volta com a história do agronegócio, bebendo a água toda para irrigação, mandando todo mundo fechar a torneira na cidade, escovar dente e tomar banho sem água, não é? E tudo isso é natural, é normal, para exportar, e o dinheiro é para o crescimento, ninguém sabe de quê, né? Não sou contra o desenvolvimento, mas a gente tem que ter certos parâmetros, porque essas coisas são recorrentes na nossa história. Então, veja, nós vamos ter no Brasil, novamente em Pernambuco, olha, Pernambuco está em insurreição pernambucana, Pernambuco que foi contra a independência com o português no trono e monarquia, que expulsou holandeses na colônia, Pernambuco da Confederação do Equador, do Frei Caneca, né? Enfim, um Pernambuco que vai estar agora alinhado em alguns grupos, como no caso do jornal, né, no Diário Novo, que ficava na Rua da Praia, né, há essas ideias que estão na Europa. Lembrando que depois, na República, nós vamos ter a Escola de Recife, do modernismo, né, um berço em República, a Escola de Direito do Recife, tão famosa, que berço de um modernismo tão importante quanto, ou mais do que o de São Paulo, da Semana de Arte Moderna, ou da família Boêmia do Rio de Janeiro, né? Então, veja, essa situação pernambucana vai gerar, nesse momento aí, a conhecida Revolução Praieira, por causa do jornal que ficava na Rua da Praia, esse Diário Novo, né, que já vai ter, isso dentro de um jornalismo recente, porque foi o próprio Dom João VI, que o avô que fundou o primeiro jornal, né, quando os nossos vizinhos todos já tinham imprensa, faculdade, tudo nós estamos atrasados nesse ponto. Mas aí o que a defesa qual era a plataforma desse movimento? Era o voto livre e universal, ou seja, acabar com todo aquele processo do voto que nós já discutimos tanto, né? Voto aberto, não secreto, todas aquelas questões, universal para todos. Olha que só com Getúlio Vargas nós vamos conseguir isso na frente de muitos países. Na Europa, só no século XX, e
mulheres tiveram que dar a vida, morrer, serem atropeladas por cavalos e tudo em manifestações, né, em hipódromos e tudo. Enfim, o movimento idealista das sufragetes, aqui já defendia isso. Os caras estavam na frente, né? A utopia é isso, é não concordar com a realidade atual, projetar uma realidade para o futuro, não quer dizer que é um sonho fantasia nesse sentido, é meta, né? Uma meta do diferente, algo novo, diferente. É utópico, porque não existe na prática ainda, mas pode existir. Então, a liberdade de imprensa, não é? Vimos que o Líbero Badaró foi o jornalista assassinado quando fazia denúncia contra Dom Pedro I. Né? Garantia de trabalho. Olha, se na Europa está se discutindo leis trabalhistas, socialismo, etc., né? Aqui reverbera como a discussão do trabalho como um direito, né? em plena escravidão. Né? A nacionalização do comércio também era uma outra reivindicação, tem a ver com a reserva, né? Incorporação dos estrangeiros, dos portugueses que ainda continuavam com esse monopólio das atividades de importação, exportação, né? Que era o filé, já que a gente não era autônomo em produção, né, de bens de consumo, de indústria, de nada, a gente importava tudo. E quem está na mão de quem é esse comércio, né? Então, é a nacionalização disso, que era uma reivindicação, principalmente quem está longe da corte do Rio de Janeiro, que a riqueza, via impostos e tudo, é canalizada para lá e não retorna. Nós vimos aqui a divisão do estado de Goiás, foi esse argumento, sempre, historicamente, né? Hoje o Tocantins, né? Outro estado, mas pô, o norte de Goiás era sugado e não tinha nada em volta de troca, né? Chegou-se também a abolição da escravatura era pauta, né, desse movimento, a própria república, não é? Ora, assumir a excrescência que era essa monarquia encalhada, né, entre repúblicas, né, e com essa coisa hereditária, né? Mas um movimento que teve duração curta, né, de um ano. Né? Pedro Ivo era o seu líder, né? Intelectual, continua ainda por 3 anos resistindo, já não na cidade, mas no mato, né? Até ter a anistia em 51, finalizando esse movimento. Por isso é que a gente fala que a pacificação vai até 50, 51, né? Porque é resquício ainda desse período que vinha lá da regência, aquelas rebeliões regenciais, mas que no segundo reinado já tem esse diálogo aí com os acontecimentos europeus, né? Bom, então, politicamente, a gente faz essa panorâmica aí do parlamentarismo às avessas, do poder moderador que volta, né, dessas pacificações, né, alternância dos dois partidos. Agora, a base material da vida social, né, brasileira, né, a economia, né, ela vai também ter uma característica de estabilidade. Olha que interessante. É um período de estabilidade política pela gestão dessa instabilidade. Né? E a maré é favorável externa, porque quando a maré muda externamente, aí a coisa desanda também, né? Então, não quer dizer que então vamos fazer isso de novo que vai dar certo, tá vendo? O autoritarismo dá certo. Não, tem outros elementos que têm que ser considerados também, inclusive na postura de Dom Pedro II, que é o oposto do pai, a questão culturalista, enfim, tem muitos aspectos a serem abordados. Mas é interessante que também é um período que externamente nos favorece, não é? Tal como tivemos o milagre econômico em alguns anos da ditadura militar, não é? Em função da economia mundial e depois da crise do petróleo, a crise vai jogar tudo isso no chão.
Bom, então nós vamos ter estabilidade econômica, nós vamos ter aquele surto industrial que nós nos referimos, que não é industrialização, mas que é a expansão dessa industrialização, desse capitalismo mundial que chega aqui, chega na Índia, chega né, onde é possível, né, na sua tendência de universalização, mundialização e tudo. E a expansão agrícola, né? Esse oeste paulista que vai ser agora com a terra roxa, vulcânica, propícia para o café, né? E essa nova elite agrária, que não é mais a nordestina, que é a sulista, que é do paulista, e que esse pessoal, quando se torna, então, o grupo mais rico e poderoso economicamente, vai querer o poder. E aí vão derrubar o imperador. Né? E vão proclamar a república e vão ser os presidentes da república oligárquica dos fazendeiros até 1930. Então, veja, essa estabilidade econômica, né? essa expansão agrícola e esse surto industrial, isso é importante. Agora, juridicamente, porque a política ela se organiza nas leis, nos projetos, né? Então, juridicamente, nós vamos ter aí um marco que 1850, essa data é importante, justamente porque aí nós vamos ter uma coisa que é crucial até hoje, que foi a lei de terras. E nessa lei de terras nós temos também, junto com ela, uma lei de imigração e uma lei de comércio. Sem falar que, junto com ela, tem aquela Eusébio de Queiroz, que é da abolição, do processo de abolição, que é aquela proibição do tráfico negreiro internamente. 5 anos antes, os ingleses já tinham proibido o tráfico negreiro, com a Bill Aberdeen. Nós vamos ver isso na discussão da próxima aula. Mas por que eu estou falando aqui? Porque a partir do momento que não teve como mais a gente empurrar com a barriga a vinda de escravos, né? Porque os navios ingleses estavam tomando a mercadoria, o navio, né? Existia uma lei internacional. O que acontece? Eles vão preparar a substituição dessa mão de obra escrava. Não só do imigrante, criando uma política de imigração, lei de imigração, mas pela mão de obra do chacareiro, do pequeno proprietário, do autossuficiente, tomando as terras desse pessoal, transformando esse pessoal em assalariados, ou agregados, ou meeiros. Como isso? Uma lei de terras. Uma lei que rezava que só é proprietário de terra quem tem escritura. Num país de analfabeto, onde o poderoso latifundiário é amigo do juiz e do cartório, conseguia uma escritura, chegava lá e famílias que estavam há décadas e até séculos numa região, era considerada invasora, tinha que sair, ou seja, é a grilagem de terra. Esse pessoal é expulso, se queima tudo, se mata, se faz o que for preciso, essa terra vai ser incorporada às grandes propriedades. De que forma? Primeiro, só tem que ter escritura. Não tem escritura, infelizmente. Não tinha televisão, rádio, jornal como hoje, então as pessoas ficar sabendo disso não era fácil, né? Acompanhar isso. Hoje, com a internet, as pessoas não acompanham as coisas. Então, veja, além disso, a lei dizia que quem era o vizinho grande proprietário tinha prioridade para comprar. É igual quando você aluga um imóvel e o cara vai vender, você tem preferência, que chama, para comprar. Se você não tiver dinheiro, você não compra. Mas você é comunicado que o cara está vendendo. Aí você vai ter que desocupar o imóvel quando vencer o contrato e tal. Então, da mesma forma, dessa forma, o fazendeiro, quando não tomava a força, podia comprar aquela terra, né, e escriturá-la. E qual era o jogo disso? O jogo disso é o seguinte: além de ampliação das terras, ou seja, você usa essa população para amansar a terra,
que são os pioneiros, né, a frente de expansão, isso é a teoria da fronteira. Depois você chega e toma. Então, é a figura da frente de expansão, a frente pioneira, né, com essa figura da grilagem e tudo mais. Isso tem junto de ferrovias, isso tem várias formas de se fazer, né, de acontecer isso na história humana. Então, veja, essa lei de terras, ela vai criar um contingente de sem terras, de despossuídos, que depois vão desembocar no contingente de a massa dos movimentos messiânicos, de Canudos, de Santa Dica em Goiás, de Contestado no Sul. Nós vamos ver isso. Dos, né, que vão, enfim, dos cangaceiros, e aí vai. Uma boa história para se discutir depois. Então, mas a lei de terras, nesse momento aqui, ela vai junto com a lei que proíbe que o imigrante, diferentemente nos Estados Unidos e em outros países, não pode comprar terra aqui, o estrangeiro não pode comprar. Então, ele vai ter que trabalhar de assalariado, né? Só depois é que ele vai poder comprar terra, né? E aí nós vamos ver isso com os japoneses, com os italianos, etc. Mas, inicialmente, ele chega, é impedido de comprar terras, ele vai trabalhar no café, né? Vai ter toda uma política de branqueamento da raça, depois que vai utilizar e escolher quem são esses estrangeiros que vão vir para o Brasil para branquear, né? E depois, com a abolição, vamos ver que os ex-escravos vão estar sem uma política de inclusão no trabalho, né, gerando as favelas e tudo mais, e essa exclusão horrível. Então, a gente tem a lei de terras, né, a gente vai ter a lei de imigração e a lei mas a gente vai discutir isso com mais calma depois. Então, nós já temos, vamos ter o café, né, nessa economia, que torna o principal produto, né, na região de Campinas, de Ribeirão Preto. Antes ficava na cidade de Vassouras, no Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro, mas a terra aqui vai ser melhor, né? E o Porto do Rio de Janeiro vai perder para o Porto de Santos a importância da exportação, de ser o porto de exportação, porque o café vai ser exportado em Santos, né? Então, na Bahia, vamos ter o cacau, que já é matéria-prima para esse chocolate, a borracha da seringueira, na Amazônia, que é nativo de lá, depois é que vai ser levado para a Malásia pelos ingleses, quando já estiver produzindo pneu de carro, etc., etc., e vai, tal como o nosso açúcar foi derrubado pelo açúcar das Antilhas e tal, a plantation, uma atrás da outra, na Malásia vai destruir, vai vencer a concorrência do Brasil futuramente, mas aqui é o momento que ela surge. O algodão, nós já falamos, por causa da indústria têxtil, e aí nós vamos ter no Nordeste, por causa da temperatura, e a Guerra de Secessão Americana, que vai colocar sulistas contra os do Norte, os escravocratas contra os defensores da indústria, né? Essa Guerra de Secessão, ela vai, por mais por muito tempo, ela vai impedir a produção do sul dos Estados Unidos. E o Brasil vai ter esse mercado, vai substituir esse mercado. Então, a produção vai ser muito intensificada no Nordeste, e aí vão ter as estradas de ferro, as estações que vão virando cidades, né? João Câmara, no Rio Grande do Norte, né? Que é o povo Câmara aqui do Jaime Câmara, né? Esse pessoal que era Baixa Verde, né? Terra da família da minha mãe, o pessoal vem do lado do Rio Grande do Norte. Então, então a gente tem e a pecuária, que continua, né? A pecuária, vimos lá da colônia, que abasteceu a mineração, que abasteceu o Rio de Janeiro, etc., a pecuária do Sul, a pecuária do Nordeste, né? E aí agora de Minas Gerais, né? Que depois vai, com São Paulo, gerar a República do Café com Leite, né, futuramente. Então, tem todos esses outros produtos, mas tendo o café como o principal, né? Então, continua aquela economia extrovertida, que é
para exportação, e a gente está caindo nessa armadilha de novo agora, só com o agronegócio. A gente sabe quando a China inventa que tem uma doença, um negócio, e para de importar, e é uma quebradeira, né? A diversificação é importante. E o que não vai ter uma alteração na estrutura da mão de obra, da organização social e da propriedade. Então, a gente continua com o latifúndio, com a escravidão, e tal como na plantation da colônia, para exportação, do mercantilismo, aquele modelão. Mas o que é interessante aqui é que algumas leis e algumas intervenções do governo, do Estado, vão criar mecanismos que vão fortalecer nossa economia. Por exemplo, a gente sabe que nós tínhamos leis comerciais com a Inglaterra que eram péssimas para o Brasil, né? Em que a Inglaterra, o Tratado de Comércio e Amizade, que a Inglaterra tinha privilégios alfandegários, né? Pagava menos, até quando o Brasil era colônia. Aqui que nós vamos ter? Nós vamos ter, em 1844, né? Antes de 50, a chamada tarifa Alves Branco, né, que suprime esses privilégios ingleses. Né? E aí, se eles pagavam 15% de impostos, eles vão passar a pagar 30%. Né? Então, os produtos ingleses, ao entrar no Brasil, vão pagar 30%. Isso significa pagar o dobro de imposto. Passar a pagar 1/3 do valor para o governo brasileiro, para poder entrar o produto. Então, isso é um ganho, não é? 30% é o valor da taxa de imposto, mas isso dobrar. Dobrar é 100%, né? Já em 50, que é o mesmo período, o mesmo ano da lei de terra, etc., né? A gente tem isso, né? Lei de terras, o fim do tráfico negreiro pela Eusébio de Queiroz, que é a Bill Aberdeen com assinatura brasileira, e essa lei de comércio e imigração. Né? E em 1870 vai ser criada uma legislação, essa que nós nos referimos, sobre a imigração e sobre a regulação das atividades industriais, né? E também de urbanização, que a gente merece depois se ater a esses textos com mais detalhe, com mais cuidado, da repercussão disso quando a gente estiver falando de abolição, de proclamação de república também. Então, essa base econômica, com uma arrecadação que vai dobrar na importação, que vai multiplicar com um grande produto de exportação, né? Essa diversidade de atividades do setor de serviços, né? Crescimento das cidades, expansão de ferrovias, era Mauá, com a ligação do Brasil com a Europa, com telégrafos submarinos, né? Ligando o Brasil à Europa. O telégrafo era a única forma imediata de comunicação por sinais, né? Bip, bip, bip. Quantos barulhinhos significava? Era como telegrama, né? Vem disso, né? Eu sou da época do telegrama. Navegação a vapor, vamos ter ferrovias, né? Mogiana e tudo. Tanto o Mauá quanto o Dom Pedro vão fundar estradas de ferro. O Visconde de Mauá, o Irineu Evangelista de Souza, que era do Sul, e o pai foi assassinado naquelas brigas entre castelhanos e brasileiros lá e gaúchos, quando se tocava o gado para as feiras de comércio. Ele veio para o Rio de Janeiro trabalhar, adotado pelo tio, que era de importação e exportação. Ele vai virar gerente desse tio depois, e vai herdar desse tio que não tinha filhos esse negócio, e vai entrar para a maçonaria, vai se instruir na cultura inglesa e vai ser um liberal
defensor do salário, defensor do trabalho e não da escravidão, e vai ser um investidor, e vai ser um banqueiro, e vai ser vai chegar a sustentar o exército brasileiro com alimentos e tudo na Guerra do Paraguai, vai ter bancos no Uruguai. Existe uma biografia belíssima sobre Mauá, né? E vai ser destruído pelo imperador, vai ter um conflito com o imperador, não vai receber as dívidas que o Estado tem com ele vai quebrar e erguer algumas vezes, ele vai, numa cerimônia, humilhar o imperador quando, numa fundação de uma das suas obras, ele vai mandar construir um carrinho de mão e uma pá de prata, e no momento do discurso vai passar para o imperador para ele dar a primeira pasada, colherada de terra na pedra fundamental, o que vai ser uma humilhação para o imperador fazer um serviço braçal em público, né? E isso vai custar caro para ele. Então, é uma história belíssima, a Era Mauá. Então, a gente vai ter, agora, na dimensão da sociedade, né? Então, já falamos um pouco de economia, já falamos um pouco da política. Agora, a organização social, que são as relações sociais, a organização dessa sociedade, ela tem, nesse momento, a permanência daquelas características culturais e mentais da sociedade, de comportamentos, que é a polarização entre senhores e escravos, nos extremos, né? Então, você tem uma sociedade aristocrática, ou seja, aristo, os bons, os bens nascidos, ou seja, é por nascimento e propriedade, onde a terra é central, né, a herança, isso tanto na política quanto na economia. Ela é patriarcal, ou seja, o pater, o pai, tem poder total na família, de vida e morte sobre os filhos, de escolha do casamento, dos filhos, de tudo. Da mulher é obediente, tudo. O que é o patriarcalismo? E que permanece, né? Meu avô era assim, meu pai era assim, então eu sou assim, né? Minha mulher não vai para a faculdade à noite porque eu quero a janta quente em casa quando eu chego do trabalho, não tem essas conversas, né? O crime passional, né? Legítima defesa da honra, também por tempo, né? Podia matar a mulher por suspeita de traição, né? Em vez de largar a mulher, o cara que matava a mulher. Então, veja, então ela é racista, e o racismo no Brasil ele sempre foi escondido, escamoteado, invisibilizado, negado, ou negacionismo aí, né? De várias formas. Isso é uma discussão belíssima do início do século XX também. E ela é rural, mesmo que esse crescimento de São Paulo, Rio, Recife, Salvador, etc., ela é rural, né? Então, nós temos uma estabilidade social também. Olha que interessante. Estabilidade política, estabilidade econômica e uma estabilidade social. Um modelo, né, cristalizado de funcionamento dessa sociedade, né? E essa estabilidade é em cima da negação do índio e do negro como cidadão. E como brasileiros, cidadãos brasileiros. Não tem direito a voto, não tem direito a nada. É como hoje o trabalhador. Dê graças a Deus pelo emprego, né, a uberização. E além de te explorar, te expropria. Porque além de não te pagar o que você deveria receber, ainda usa o que você tem. Usa o seu carro, o seu computador para fazer videoaula. Você paga a sua internet. Você paga parte, você devolve o seu salário. Fora o governo que te toma aí 27%, 20 e tantos por cento de imposto. E a igreja agora está exigindo perdão das dívidas, sendo que ela já não paga nem imposto às igrejas, né? Mas é uma discussão que está tendo recente aí, tá atual. Bom, e outras coisas, né, que não pagam impostos. Então, esse imobilismo social, então, é a ideia da permanência de cada qual no seu lugar, enxergue o seu lugar, não é isso? Como se faz com criança.
Então, é a prática da suspensão dos conflitos, das contradições que existem na sociedade, reais, né? E pela atitude de ignorá-las. A solução é você ignora, né? É o que nós chamamos de invisibilidade, né? É o negacionismo, é a naturalização da desigualdade. É aquilo que nós discutimos no conceito de reificação, naturalizar aquilo que não é natural, que é cultural, que é construído pelo ser humano, né? Então é humano, não é divino, né? É a ordem de Deus, nem sempre foi não. Então essa invisibilidade, esse negacionismo, é aquilo que a gente faz com o mendigo, com o pedinte que mora em grandes cidades, para o trânsito, o cara chega querendo limpar seu vidro ou vender uma máscara, um negócio, você já fecha o vidro, ainda mais com pandemia, enfim, né? Você finge que não vê a criança morrendo de fome ali, não sei se é anestesia, né? E agora é com as mortes do coronavírus, né? Da Covid-19 aí, né? É 127 mil, 4 milhões de. É como se fosse natural isso. Nem em guerra se morre tanto assim, né? E os imbecis nem se aglomerando, então, mas eu vou parar por aqui, senão me empolgo. E no campo da sociedade ainda, a religião, representada pela igreja, né, e no caso aqui católica, ela é imposta nesse período como religião oficial, né, então é antes da onda do protestantismo, né, no Brasil, e única, né? E como um fator de homogeneização social, quer dizer, era o único momento fora da família, né, que a pessoa recebia alguma mensagem, alguma coisa, era na missa. Então, e ali o pobre e o rico mais ou menos convivem como irmãos, né? Não é nem o culto, ainda é missa, né? E rezado em latim, o padre de costa para a nave da igreja, né? Enfim, a religião sempre usada. A gente vê isso muito em dinâmica de vamos iniciar o trabalho de hoje, aí todo mundo dá as mãos, reza, coisa e tal, né? Todo mundo se odiando ali e tal, e dá aquela acalmada. Então, isso é uma tática antiga, né? E isso, no geral, as fazendas têm as suas capelas, as pequenas cidades, a igreja como a praça central, que depois a República vai mudar isso. E em Goiânia, isso vai ser tipo da cidade planejada, onde o centro administrativo, o centro da cidade é o palácio do governo, é a administração política. Tanto é que a Catedral de Goiânia ela foi construída de costa para a Praça Cívica e de frente para a Praça Universitária, né? E ela era para ser na Praça do Cruzeiro, mas aí fizeram ali, porque queriam estar junto do centro, coisa e tal, uma discussão interessante. Então, na cidade, você tem, no Rio de Janeiro, a corte, né, que é uma imitação da corte europeia, principalmente na busca dos requintes da moda da época, que era a francesa. Se hoje o embasbacamento nosso é com os Estados Unidos, né, Miami, coisa e tal, né, Orlando, não sei o quê, falar inglês, antes era o francês, falar francês, vestir afrancesadamente, citar poemas franceses, poetas franceses, né? Paris era a cidade das luzes, né? Não era Nova York, Nova York fundada por judeus holandeses, nada disso. Então, é a vida onde o status social, né? Sou amigo do rei, pertencer. Isso a gente, quem vai em Versalhes, na França, vê lá o Jardim de Versalhes, os palácios, como eram os rituais de quem podia entrar naqueles portões dourados, ou quem ficava de fora, né, os nobres e tal. Tudo isso foi copiado no Brasil. Né? Então, é a vida social notória, né, de glamour, que é o resquício que o novo rico burguês vai tentar imitar depois, comprando quadros e tal. Aí é o Bad Cassidy, né? Tem até um filme com o DiCaprio sobre isso, uma literatura importante norte-americana. E essa busca de refinamento, né? Finalizando aqui o nosso último aspecto, o aspecto cultural, né? Então, esse aspecto cultural vai estar muito bem trabalhado no livro da Lilia Schwartz, no Biografia do Brasil, no
no capítulo 11, né, que eu vou pedir a vocês um estudo dirigido, que é o seguinte, é esse momento que o imperador, além da atuação na coisa do parlamentarismo às avessas na política, né, nesse conflito aí com o Mauá na economia, na discussão das maçonarias vermelha, que é a francesa, versus maçonaria azul, que é a inglesa, etc, etc. Ele, na cultura, ele vai ser uma figura interessante, proeminente. Ele teve toda uma formação preso naqueles palácios do Rio de Janeiro, preparando para ser imperador durante a regência, onde estudava, e uma vida completamente ligada a essas coisas intelectuais, o que vai deixar marcas, né? E ele, então, é um intelectual, né, de alguma forma. E ele, então, vai ser o nosso mecenas no século XIX. Ele vai perceber a necessidade dessa construção dessa identidade nacional a partir do próprio hip hop, porque ele foi personagem, foi ator, né, da coroação, aquela mistura de europeu ariano com numa população mestiça, negra e indígena, e cabocla, e cafusa, né, e mameluca, ele vai perceber a necessidade de se construir uma imagem do Brasil. Tanto é que ele funda o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, concurso para como escrever a história do Brasil, que o Martius vai ganhar, e vai ter no Van Hagen, um alemão austríaco, um grande historiador da história inicial brasileira. A Academia de Belas Artes, onde o romantismo, que no mundo inteiro o romantismo era a busca dessa característica particular do lugar, do grupo, etc. Né? Os românticos no Brasil vão ser financiados pelo poder, com bolsas para estudar 3 anos fora, prêmios, publicações de seus livros, né? Então, pintores, músicos, etc., para trabalhar temáticas relativas ao Brasil, à população, etc. Então, vamos ter isso nos quadros, em Carlos Gomes, o Guarani, vamos ter com José de Alencar, vamos ter com Gonçalves Dias. Então, o indianismo, o índio eleito como o emblema de um Brasil, mas um índio idealizado, diferente do índio real, massacrado, morto, perseguido, etc., etc., expulso. E o negro escravizado, etc., nós vamos ter esse. Então, não serve o negro, o escravo. Então, o índio antes não serviu para ser escravo, quando foi catequizado, substituído pelo que dava mais lucro comercialmente, o africano. Depois, o índio é usado como emblema, né? Iracema, dos lábios de mel, né? Peri, Ceci, né? A relação do branco e o indígena, enfim, o indianismo, né? Ou seja, vai ser a forma de esquecer, de apagar, de negar a escravidão, idealizando o indígena. Né? E aí as obras que surgem, a Confederação dos Tamoios, que é sobre aquela resistência heróica dos índios lá no Rio de Janeiro, quando se uniram aos franceses, enfrentaram os portugueses, né, e foram massacrados. Os jesuítas foram usados, manipulados pelo poder para fazer um acordo com eles, né, o Anchieta, Nobre e tal, e eles vão ser massacrados quando se entregam, né, enfim. E aí vai mostrar o lado heróico do índio que luta até a morte, vai idealizar a coisa da antropofagia como um valor, aí tem toda a história enfim, numa obra chamada Confederação dos Tamoios, de Magalhães, que vai ser publicada pelo imperador, ele vai ler, adorar, etc. Né, Iracema, Guarani, né, Gonçalves Magalhães é o nome do autor de Confederação dos Tamoios, né, o Carlos Gomes da música, que vai fazer o Guarani, uma ópera, né,
Já falamos aí do Instituto Histórico Geográfico, da Academia, dos prêmios, né? E nós vamos ter esse grande mecenas aí, que é o Dom Pedro II, né? E isso vai estar muito bem trabalhado no capítulo 11, né? Do livro que nós estamos utilizando no nosso um dos livros, né? E então é isso. Eu vou deixar também exercício com vocês e a gente se encontra aí na segunda parte do segundo reinado. Um grande abraço a todos.